Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 na hora para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 7 de novembro de 2025. Temos aqui uma agenda bem repleta de jogos. Ontem a gente acabou não trazendo um vídeo para vocês porque tinha só uma partida e o palpite ficou exclusivo para o nosso grupo VIP, que você também pode fazer parte clicando aqui embaixo. Mas ontem a gente lançou para vocês aqui um vídeo especial mostrando para vocês quais são as franquias mais lucrativas e como descobrir quais são elas, para você ser bem mais lucrativo aí, é claro, nos jogos de NBA diários. Aqui no YouTube do nosso Cesta de Trade a gente traz palpites para vocês todos os dias, sempre se baseando em números e estatísticas, e você pode ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo clicando no botão de like, não custa nada, a gente tem uma meta de 150 likes por vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Compartilha esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha, não se esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para garantir as melhores odds e oportunidades assim que a gente publica o vídeo. E por falar em tudo isso, a gente também tem o nosso clube de membros. Clicando no botão de Seja Membro, você vai ter acesso a vídeos exclusivos. Ontem a gente lançou o nosso vídeo a respeito de como encontrar uma boa zebra e toda semana vai ter um vídeo especial para vocês, além de muitos outros conteúdos. Beleza? Então, ontem teve muita coisa legal aqui para vocês, mas hoje bora de palpites diários no Cesta de Trade. No nosso Instagram, @Cesta de Trade, também tem conteúdo exclusivo. Segue a gente lá no nosso Instagram pessoal, @Leleu com 2 L's ali nas duas partes e um 0 no lugar do O. Fechado? Vamos começar aqui com Orlando Magic e Boston Celtics. Aqui a gente tem uma partida na qual eu julgo ser talvez a mais complicada da tipo que a gente vai passar hoje e bater, mas vale a pena a gente observar. O fato de que o Orlando Magic, apesar de jogar dentro de casa, não vem sendo um time muito confiável e por isso eu vou trabalhar aqui com o handicap positivo do Boston Celtics, handicap de mais 7.5, tentando pegar um handicap de mais 10.5 no ao vivo em algum momento em que o Orlando assumir a liderança do placar. A gente tá falando de um Magic que nos últimos 8 jogos eles só conseguiram vencer 2 aqui, né, contra Charlotte Hornets e Wizards nessa temporada, e o terceiro aqui contra o Miami Heat. Mas eles não conseguiram cobrir esse handicap de mais 7.5 em 6 desses 8 jogos recortados, onde eles marcaram 116.3 pontos, mas eles demonstraram vários defeitos no seu jogo, tá? O Orlando, que acima de tudo se destacava por conta da sua boa defesa, nessa temporada vem sendo uma defesa mediana, de meio de tabela, e por 100 postos de bola, o seu lado ofensivo vem decepcionando como nos últimos anos também, um dos 10 piores ataques da NBA por 100 postos de bola. O Orlando Magic só conseguiu vencer times ruins, como Hornets e Wizards, nessa temporada e conseguiram perder para o Philadelphia 76ers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, 2 vezes times ali que sinceramente não são candidatos ao título, apesar da gente ter um Chicago Bulls que vem muito bem nesse início de temporada, dificilmente a gente deve ver eles levantando um troféu até de conferência, então assim, a gente ainda nem viu o Orlando Magic se testar contra grandes adversários e ainda assim eles se saíram muito mal. O Boston Celtics, apesar do número alto de desfalques, eles vêm fazendo uma campanha bem digna, tá? Para tantos desfalques assim, onde eles são nesse momento da competição, um ataque ali mediano, 12º, mas muito melhor do que o do Orlando Magic, e defensivamente eles são uma defesa que vem me surpreendendo bastante, também a 12ª por 100 postos de bola, tendo aqui o 9º melhor net rating, que é o saldo a cada 100 postos de bola da NBA. Enquanto que o Orlando Magic, em relação ao net rating, eles são apenas o 19º, então a gente tem um cenário aqui interessante para que o Boston Celtics consiga se manter pelo menos perto do placar. Beleza, seguindo aqui falando de Wizards e Cavs, contra os Wizards a gente tem diversos overs que são possíveis. Seja em jogadores de garrafão, seja em armadores das suas assistências ou pontuação, um over em pontos totais, mas tudo que vai definir o que a gente vai fazer nessa partida aqui é qual linha é mais confortável, digamos assim. Porque eu adoraria trabalhar com over em pontos totais dos Cavs, por mais que eles sejam visitantes. Mas eu teria que esticar muito essa linha para conseguir algo interessante. Então vamos de pelo menos 25 pontos do Donovan Mitchell, que é o seu principal jogador. Ele que joga na posição de shooting guard, para essa posição aqui, quando a gente fala a respeito de Washington Wizards, eles são um dos 10 times mais vazados da NBA, o que já é muito positivo. E quando a gente fala de bolas de 3 cedidas para essa posição, a gente tá falando de um Wizards que é o 7º time que mais permitiu bolas de 3 tentadas contra o seu patrimônio. O Wizards é a 2ª pior defesa da NBA e também eles são o 3º ritmo mais alto, ou seja, por 100 posses de bola eles sofrem muito, além deles cederem algumas posses extras para os seus rivais, porque é um time que gasta pouco relógio. O Cavs também gosta desse jogo mais veloz. O Donovan Mitchell nos últimos 10 jogos teve 31.3 pontos de média, o que por si só já é excelente, sem contar que hoje ele vai enfrentar uma defesa muito ruim, ele que marcou pelo menos 25 pontos em 3 dos últimos 4 jogos e marcou pelo menos 35 em 3 dos últimos 4 jogos também. Nessa temporada, ele conseguiu pelo menos 25 pontos contra os Knicks, os Nets, o Detroit Pistons, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers, ou seja, em 5 dos últimos 7 jogos que fizeram
sendo que um deles contra o Milwaukee Bucks ele ficou por apenas um pontinho. Ele vem de uma partida de 46 pontos, mesmo com Darius Garland na escalação, e a minha preocupação é com a adição do camisa 10 do Cleveland, ele tivesse menos posses de bola, menos arremessos, mas não foi o que aconteceu. Ele vem e segue pontuando muito bem. É o principal jogador para a gente ficar de olho nessa partida. Falando a respeito de Hawks e Toronto Raptors, a gente está falando de um Atlanta que, apesar de perder o Trae Young, segue frágil defensivamente e vem fazendo jogos bem decentes. O Toronto é um time que também é frágil defensivamente, não necessariamente porque os dois times se defendem mal. O Toronto, no caso aqui, é a pior defesa dentre essas duas, a 17ª defesa da liga, enquanto que o Atlanta é a 16ª. Mas, acima de tudo, esses times sofrem muitos pontos porque, além de uma defesa mediana, eles jogam num ritmo alto. O Toronto é o 9º time mais rápido da NBA e o Atlanta Hawks está quase entre os 10 times mais velozes da liga. Em relação a rebotes defensivos, a gente está falando aqui de duas equipes que não são grandes destaques nessa categoria, são times ali medianos, principalmente ali o Toronto Raptors, que está como 15º time com pior aproveitamento em rebotes defensivos, mas o Atlanta é o terceiro pior, ou seja, a gente pode ter algumas pontuações, né, arremessos extras em rebotes ofensivos, o que aumenta as chances de um over. A gente está falando de dois times rápidos, duas defesas ruins, dois rebotes defensivos ruins e dois times que vêm produzindo muitos pontos em seus jogos. O nosso palpite é acima de 230,5 pontos totais nessa partida, beleza? É um jogo aqui em que tudo pode acontecer, mas acima de tudo, pelo menos uma das defesas deve falhar, porque não são defesas confiáveis, são times que jogam e deixam jogar, então dá pra gente colocar aqui essa linha de mais de 230,5 pontos, pagando em torno de 50 se você quiser esticar, colocar uma linha mais baixa ali para vocês terem mais segurança, ou então uma odd melhor, fiquem à vontade, mas se apeguem não necessariamente aos números que a gente traz aqui, mas às informações que a gente passa pro jogo para vocês olharem e falar, pô, vale a pena se arriscar. O Toronto, nos 8 jogos que fizeram, né, nessa temporada, eles marcaram 120,5 pontos, sofreram 118, o que dá uma média de mais de 238 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Esse mais de 230,5 pontos aqui foi superado em metade dessas partidas, mas acima de tudo foi superado no confronto contra o Atlanta na estreia da temporada, onde a gente teve aí mais de 250 pontos naquela oportunidade, tá? Quando a gente fala aqui dos últimos 8 jogos do Atlanta Hawks, a gente teve uma média também interessante, acima de 230 pontos, o que também é mais do que suficiente, mais do que a gente busca, né? E eles conseguiram aí vir de uma partida de 239 pontos totais contra o Orlando Magic, que é um time que geralmente joga num ritmo mais lento, tá? Também foi superado aqui contra o Indiana Pacers, Chicago Bulls, ou seja, em 3 dos últimos 5 jogos que eles fizeram, e como eu disse, também contra o Toronto Raptors. Então a gente acredita aqui nesse over, e a gente também acredita em uma boa atuação do Jalen Duren, pivô do Detroit Pistons, que encara o Brooklyn Nets hoje. Eles que são a pior defesa da NBA, o Brooklyn Nets é um time que vem sofrendo bastante, também tem o pior aproveitamento em rebotes defensivos, olhando o Jalen Duren para pegar alguns rebotes ofensivos e quem sabe subir para a sexta para conseguir alguns pontos de segunda chance, mas que apesar de jogar como visitante, enfrenta um adversário muito favorável, tá? Vamos aqui na linha de pontos, marcos, e a gente espera aqui pelo menos 15 pontos dele. Fechado, a gente está pagando aqui em torno de 1,58, já é bom o suficiente, principalmente para um jogador que, de acordo com o Betting Pros, tem bons números contra esse adversário que, na temporada até aqui, quando a gente fala a respeito de Brooklyn Nets, estamos falando do 5º time mais vazado para pivôs em toda a NBA. Além deles serem a pior defesa da liga também, quando a gente vai aqui em play type, a gente estabelece algumas jogadas típicas de pivô, como por exemplo no pick and roll man e coloca os aspectos defensivos, a gente está falando aqui de um Brooklyn Nets que sofre bastante em jogadas desse tipo, tendo aqui, né, o 6º pior aproveitamento em jogadas desse tipo. Quando a gente fala aqui no no post-up, confundi aqui, e coloca aspectos defensivos, a gente também está falando de um tipo de jogada típico de pivô, no qual o Brooklyn Nets vem sofrendo bastante, tá? Eles são aqui um dos 10 times mais vazados em pontos por jogo em jogadas desse tipo, sendo o 5º pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada. E por falar em Jalen Duren, né, o seu histórico mais recente, ele está vivendo talvez o seu melhor momento ofensivo da carreira, onde ele conseguiu superar esses 14,5 pontos em 3 dos últimos 4 jogos que fez e também 4 dos últimos 6, o que é muito interessante. Nos confrontos diretos contra o Brooklyn Nets,
a gente não vai ver ele conseguindo superar essa marca porque ele nunca foi tão acionado como ele vem sendo hoje. Mas ele conseguiu aí recentemente jogos de 21, 22, 33 pontos, mas acima de tudo 4 dos últimos 7 pivôs que enfrentaram o Nets conseguiram ser over na sua pontuação. O Sengun nem devia contar, ele não tá jogando como pivô, ele tá jogando no início do jogo como pivô, mas em muitos momentos como um ala pivô, e o Okongwu também não é titular desse Atlanta Hawks, o titular é o Porzingis. O Andre Drummond também não é titular, então são jogadores com a minutagem ali ou mais baixa, ou no caso do Sengun, não é uma minutagem justa pra gente fazer uma avaliação. Naz Reid, eu também não entendo exatamente por que ele tá aqui, tá? Se a gente tem outros jogadores de garrafão que tomariam a conta aqui dessa posição para a gente poder ter esse parâmetro, mas de toda forma, no último jogo do Jalen Duren contra o Brooklyn Nets, ele conseguiu 18 pontos, beleza? Com algumas conexões ali com o Cade Cunningham, o Cade pode ter uma noite interessante em assistências, fiquem de olho nisso, mas bora passar para a próxima partida que a gente acredita que tem algo interessante para vocês. E do lado da partida do Magic e do Boston, eu considero essa aqui a menos interessante para a gente trabalhar, porque a gente está falando de um Miami Heat que joga em casa, eu acredito que é favorito, mas vem sem Tyler Hero e Bam Adebayo, os seus melhores jogadores, e o meu palpite aqui é numa vitória simples do Miami Heat. Então vamos pegar essa linha aqui pagando 1,50 para o Miami Heat, o Miami que encara aqui um adversário que vem muito mal na temporada, tá? O Charlotte Hornets é um time que, apesar de ter jogadores interessantes ali, não são jogadores que você olha e fala, pô, eles são competitivos, tá? O Charlotte Hornets até aqui é um dos times que menos venceram na competição, eles venceram 3 jogos e perderam 5. Quando a gente vai aqui para as estatísticas avançadas, a gente está falando de um Miami Heat que ofensivamente vem fazendo jogos interessantes aqui, volta e meia eles estão ali no top 10, nesse momento são o 14º melhor ataque da competição, mas defensivamente aqui eles são o 7º melhor, e eu gosto de ficar a favor de boas defesas. O Hornets não é uma delas, é o 7º pior setor defensivo da liga, sendo que o Miami é o 8º melhor net rating, saldo a cada 100 posses de bola da NBA. Enquanto que a equipe do Charlotte Hornets tem um net rating aqui preocupante, tá? Apenas o 17º da liga. Quando a gente parte aqui para os confrontos diretos, né? A gente tem aqui o Charlotte Hornets vencendo 2 dos últimos 10 jogos contra o Heat. Eles perderam aqui os últimos 2 consecutivos. Também eles perderam aqui 8 dos últimos 9, o que é bem preocupante. Sem contar que nessa temporada o Miami Heat foi muito competitivo contra times excelentes e o LaMelo Ball é dúvida para hoje. Caso ele não jogue, a gente tem ainda mais chance de ver o Miami Heat conseguindo se destacar e sendo o vencedor da partida, tá? O último encontro entre as franquias foi de quase 30 pontos de vantagem para o Miami Heat, e como eu disse para vocês, eles tiveram um calendário aí muito mais complicado, perderam para Lakers, Spurs e também Denver Nuggets, são derrotas extremamente justas, enquanto que o Hornets perdeu para os piores times possíveis da liga, eles que perderam 4 dos últimos 5 jogos, perderam para o Pelicans, perderam para o Magic que vem muito mal, para o próprio Miami Heat ainda nessa temporada, para o Philadelphia 76ers e só conseguiram vencer os péssimos Nets e Wizards e Jazz também, né? O que considero essas aqui 3 das 5 piores equipes da NBA, então são vitórias que não são nada demais. E agora, alerta aqui de palpite preferido nos últimos anos, tá? Aqui do nosso canal. Quando você pensa em time e jogador encaixe, olha, sinceramente, nenhum jogador assim me alegra mais do que o Giannis enfrentando o Chicago Bulls. O que a gente fez de dinheiro assim com ele nos últimos tempos é inacreditável, e por mais que hoje possa não bater essa linha que a gente vai indicar, vale demais o risco, porque ele adora produzir bem contra eles. Eu espero pelo menos 30 pontos do Grego, por mais que o Bucks jogue dentro de casa, o Giannis aqui vem carregando esse time nas costas, e os Bulls vêm sendo muito competitivos, então não tá acontecendo blowouts como acontecia volta e meia com o Giannis contra esse adversário. A gente tá falando de um Bulls que, se não é uma das piores defesas da NBA, é um time que joga num ritmo muito alto, então eles terem muitas posses de bola por minuto. Nesse momento, o Chicago Bulls é uma defesa ali quase de top 10, para falar a verdade, mas em relação a pace e velocidade, eles são um time que está jogando num ritmo bem alto, um dos 10 maiores da NBA. Eles vêm sofrendo muito no garrafão, na zona pintada. Quando a gente parte aqui para play type, eles também estão sofrendo bastante. Olhando especificamente aqui no pick and roll man, colocando defesa, que é uma jogada na qual o Giannis, quando acerta, praticamente imparável. O Bulls é o segundo time mais vazado da NBA nesse tipo de jogada, sendo também o segundo time mais vazado em jogadas de poste baixo na liga. Para jogadores da posição do Grego, o Chicago Bulls é o sexto time mais vazado da NBA. E o Giannis, nos últimos 10 jogos contra os Bulls, marcou 33,4 pontos, mesmo tendo essa partida aqui de apenas 2 pontos, onde ele se machucou, não conseguiu jogar, o que prejudicou bastante essa média. Ele marcou pelo menos 30 pontos aqui em 5 dos últimos 6 jogos contra esse adversário, e também ele conseguiu aí marcar pelo menos 32 pontos em 80% dessas partidas, o que também é excelente.
Beleza, então todo encaixe aqui para Kyrian Smart pelo menos 30 pontos. E antes da gente seguir aqui para Timberwolves e Jazz e falar a respeito dos jogos que acontecem na virada da madrugada, não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante pra gente. É o botão de joinha que tá aqui embaixo. Comentem também se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões e por que concordam ou discordam. Vai ajudar a galera que tá chegando nos comentários a ter uma opinião mais embasada a respeito de algo que eles já queriam fazer ou algo que eles estavam na dúvida. A gente sempre traz esse contraponto aqui pra vocês, com números e estatísticas, porque eu tenho certeza que assim vocês vão se tornar apostadores mais responsáveis, que não vão cometer erros bobos, beleza? E também não se esquece do nosso grupo VIP, o melhor grupo VIP do mercado, mais completo, com guias, e-books, tips diárias, favoritos da noite, quais são os melhores jogos para trabalhar com over, com under, quais jogos em relação a pontos que você deve evitar, além de palpites com odds superiores, totalmente embasados, tá? Então aproveitem, garantam a sua vaga e vamos falar de Timberwolves e Jazz, porque aqui a gente também vai indicar um jogador, mais uma vez indicando uma estrela, que é interessante, né? Porque a gente sabe que esses jogadores vão ter muito volume de jogo. Pode até não ter o aproveitamento dos sonhos, mas volume eles vão ter. Então, vamos aqui de pelo menos 25 pontos do Ant-Man, do Anthony Edwards, principal jogador desse Timberwolves, finalmente voltando, e ele que tem no Jazz uma das suas vítimas preferidas, tá? O Utah Jazz é uma das piores defesas da NBA. Eles são um time que geralmente sofre muitas bolas de 3, mas também sofre muito por dentro. E o Anthony Edwards, ele gosta de arremessar de 3 com frequência. O Jazz, nesse momento da competição, são quase uma das 10 piores defesas da liga. Mas, acima de tudo, para a posição de shooting guard, que é a posição do Anthony Edwards, eles são dos 10 mais vazados da liga e também o time que mais cede bolas de 3 para essa posição, tá? Como eu disse, o Anthony Edwards adora brilhar contra esse adversário, né? Nos últimos 10 jogos, 31,8 pontos de média. Ele conseguiu marcar pelo menos 25 pontos aí em 90% dessas partidas e pelo menos 30 em 80% delas, o que é simplesmente absurdo, tá? E na virada da madrugada, falando a respeito de Denver Nuggets e Golden State Warriors, a gente tem aqui um Warriors desfalcado de Stephen Curry, com Jimmy Butler como dúvida, mas acima de tudo, mais uma vez uma formação baixa que a gente pretende explorar. Na última partida que as equipes tiveram, inclusive no começo da temporada, a gente indicou ali mais de 21,5 pontos, rebotes, mais assistências do Aaron Gordon. E ele terminou com 50 pontos ali, simplesmente uma partida absurda, foi muito fácil e é algo que a gente, apesar de não esperar tanta facilidade, vai indicar hoje de novo. A linha tá bem mais alta, mas bora de mais de 24,5 pontos. Ele vai estar confiante em casa contra o rival no qual ele conseguiu seu career high com 50 pontos na noite, tá? Por que a gente acredita nisso? Bom, a gente tá falando aqui de um Aaron Gordon que tem altura suficiente para poder ferir esse Warriors na formação mais baixa, conseguiu superar essa marca em 4 dos últimos 4 jogos seguidos contra esse adversário, tá? É um jogador que fisicamente ele ataca bastante a cesta e o Golden State Warriors é um time que sofre muito no garrafão quando os pivôs chegam no garrafão deles. Então eles sabem que se o Jokic chegar embaixo do garrafão, eles estão ferrados. O que eles vão fazer? Tentar afastar ele antes dele receber a bola, colocar ele para longe, para ele não receber a bola tão perto do garrafão, ter que bater e, consequentemente, eles terem mais chance de roubar a bola. Com isso, o Aaron Gordon vai ter espaço para cortar por trás da defesa e o Jokic vai encontrar esses passes. É uma conexão muito interessante que os dois têm. Com isso, ele pode, quem sabe, conseguir bater essa linha só com a sua pontuação. Eu não ficaria surpreso, tá? A gente tá falando aqui de um Aaron Gordon que joga numa posição de ala pivô, onde 5 dos últimos 8 jogadores com características semelhantes que enfrentaram o Warriors foram over, e 5 dos últimos 7 também conseguiram superar esse ponto rebotes mais assistências. Inclusive, vários jogadores com menos qualidade do que ele, como eu disse para vocês, conseguiu superar essa marca em 4 dos últimos 4 jogos. Lembrando que o Warriors, por conta da sua formação mais baixa, eles não têm tanta qualidade assim para pegar rebotes ofensivos, e mais do que isso, é um time que também, por conta do excesso de arremesso de 3, o ricochete que a bola faz é mais longe. Quando ele bate no aro, ela não cai tão perto assim para pivôs, cai mais perto, mais fácil para alas e alas armadores. Então, com isso ele pode garantir alguns bons rebotes, tá? O Golden State Warriors, como eu disse para vocês, é um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes ofensivos da liga, simplesmente não porque eles não são bons, mas porque eles não tentam buscar o rebote ofensivo. Para eles vale muito mais a pena você recompor a defesa do que brigar por um rebote ofensivo. Então, por estratégia, o Aaron Gordon vai ter facilidade para poder garantir essas bolsas aqui dentro dessa partida, beleza? Bom, para finalizar o nosso vídeo, vamos falar de Sacramento Kings e OKC. E a gente tem um jogador aqui, mais uma vez, não poderia ser diferente, né? Vamos falar aqui de pelo menos 30 pontos para o Shea, que além de ter um histórico recente muito positivo, tem um encaixe favorável bem legal contra esse Kings que joga com um número alto de armadores, Lavine, DeRozan, Westbrook, Schroeder, não tem um grande protetor de aro, no caso o Sabonis bem mediano,
E o Shea, ele é alto para a posição, ele pode explorar essa formação baixa aqui do Kings e pontuar bem, mesmo jogando fora de casa. Então vamos aqui para pelo menos 30 pontos do SGA, ele que hoje encara um dos times mais vazados para armadores em toda a liga, ele que é shooting guard e joga na posição onde o Kings é o segundo mais vazado da NBA, e ele também joga na posição, apesar de não ser muito a dele assim, né, onde ele encara o time, o sexto que mais cede bolas de 3 por jogo, pode ajudar também ele com uma ou duas bolas de 3 hoje a pontuar bem. Ele marcou pelo menos 30 pontos nos últimos 5 jogos seguidos, em 8 dos últimos 9, e também superou essa marca em 11 dos últimos 15 jogos também. A gente tá falando de um SGA que joga na posição na qual 7 dos últimos 7 jogadores que enfrentaram a equipe dos Kings foram over, e diversos desses jogadores sequer são cestinhas. Defensivamente, por 100 posses de bola, eles são a sexta pior defesa da NBA, o que já ajuda bastante na nossa equipe. E quando a gente vai aqui em play type, por exemplo, e coloca aqui na isolação, no mano a mano, aí ele se destaca bastante, porque a gente tá falando aqui de um Sacramento Kings que tem uma das 10 piores eficiências em defender jogadas de mano a mano na liga, e o Shea é um dos melhores jogadores de mano a mano, sem contar o tanto de falta que ele cava. Acredito que esse over hoje deve bater. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Confira o nosso grupo VIP, um vídeo que vai estar no card aqui para você, onde a gente vai trazer mais conteúdo e informação para você aprender e se tornar um apostador de mais alto nível. Muito obrigado pela sua audiência e falou!